No bicentenário da independência do Brasil, foi lançado um filme que tenta analisar o personagem protagonista desse evento. Mas não, a gente não está falando aqui de um filme que tenta analisar Dom Pedro I, mas sim a pessoa Pedro por trás desse monarca. Esse filme é A Viagem de Pedro, novo longa da diretora Laís Bodansky, e é sobre ele que eu comento hoje. Então dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. A Viagem de Pedro é um filme recém-lançado nos cinemas que é escrito e dirigido pela diretora Laís Bodansky, que na sua carreira tem vários outros filmes de renome, como Nossos Pais, de 2017, e Bicho de Sete Cabeças, do ano 2000. A Viagem de Pedro tenta se perguntar o que aconteceu com esse personagem durante sua viagem do Brasil até Portugal em 1831, logo após Dom Pedro ter abdicado do trono brasileiro e ido até Portugal para batalhar em uma guerra contra o seu irmão, Dom Miguel. Essa viagem ela não foi muito documentada, então tem poucas fontes históricas sobre o que realmente aconteceu aqui, e então a diretora foi usando sua criatividade para tentar imaginar quais eram esses acontecimentos. Mas a abordagem dela aqui é muito psicológica. O foco aqui não é o papel de Pedro enquanto monarca, mas sim sua psique, seus sentimentos em relação aos fatos passados e as inseguranças que vinham com o futuro. Então a gente tem um olhar bem intimista que de certa forma humaniza o Pedro, no sentido de ele não ser aqui um personagem histórico, ele não é o Dom Pedro, mas ele é o Pedro, nesse sentido de não ser um herói, mas sim um ser humano. Mas não por isso o filme passa a mão na cabeça de Pedro e ele questiona todas as contradições que esse personagem personificava. Como o fato dele defender ideias liberais para a época, mas ter tido atitudes bastante autoritárias, como dissolver a Constituinte do Brasil, de ter sido quem fez a independência do país e ter prometido defendê-lo, mas que abdicou do trono para lutar pelo trono de Portugal, de ser um grande intelectual, músico, compositor, mas ser extremamente rude e violento com as mulheres ao seu redor. Um homem que se vestia de maneira simples e gostava de andar próximo das pessoas que não eram da nobreza, mas que era senhor de escravos e que tinha toda uma hierarquia, toda uma corte a seu dispor. E a gente vê essas contradições no comportamento de Pedro, mas em grande parte elas são abordadas de forma psicológica, mesclando fantasia e realidade. Inclusive, eu lembrei muito do filme Spencer, de 2021, de Pablo Larraín, que faz algo parecido com a Princesa Diana. Inclusive, também é num período que tem uma lacuna de documentos, né? A gente não sabe o que realmente se passou com a Princesa Diana aqueles dias no Castelo Real. Eu particularmente me interesso muito por essas narrativas que abordam a psicologia, esse limiar entre a realidade e a fantasia, esse abismo entre a sanidade e a loucura que vive dentro de todo ser humano. E eu consegui imergir nessa proposta da diretora. Quase toda a duração do filme se passa em uma fragata inglesa no Oceano Atlântico, então a gente tem uma sensação aqui de claustrofobia mesmo, porque é um ambiente fechado e a gente tem realmente a sensação de estar no mar. A câmera balança, a gente vê aqueles ambientes bem pequenos, a gente tem o barulho do mar e até a razão de aspecto do filme ela é mais quadrada aqui, forçando essa sensação de fechamento, também para emular os sentimentos de Pedro. E uma escolha muito interessante que eu achei é que essas várias reflexões que ele faz, elas são despertadas por objetos dele que estão ali naquele navio. E eu olhando para esses objetos particulares que remetia a ele a alguma situação específica, que a gente vai indo e voltando do passado ou de alguma situação imaginária nele e fazendo essa mescla de realidade, de fantasia, de presente, de passado, que para mim é muito bem feita e a montagem aqui faz umas transições muito interessantes entre todos esses aspectos. E um fio condutor de toda essa loucura, de todo esse sentimento desse personagem vai ser a culpa que ele sente em relação à morte da Imperatriz Leopoldina,
que foi sua antiga esposa. A gente vai ver falas da Leopoldina ecoando na cabeça dele durante toda a narrativa, então é bem importante aqui. E ela é o exemplo máximo de como era o tratamento de Dom Pedro em relação a todas as mulheres da sua vida, com quem ele era sempre muito rude, em algumas situações até violento, e isso mesmo na relação de Dom Pedro com Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, que foi amante do monarca por muitos anos. E apesar do filme não tentar fazer uma rivalidade entre ela e Leopoldina, a caracterização da personagem aqui me incomodou um pouco, porque essa caracterização é como se fosse um estereótipo de mulher fatal. Ela tem cabelos negros longos, usa decotes, um olhar chamativo, em contraste com uma Leopoldina mais doce e angelical. Sem falar que Domitila praticamente não tem falas aqui. Obviamente, a gente está tratando de um ponto de vista do personagem. Todo o filme se baseia no que Dom Pedro está pensando, no que ele está sentindo, né? Mas mesmo assim, eu acho que Domitila merecia um tratamento um pouco melhor aqui da narrativa. Essa abordagem dessa masculinidade tóxica e violenta, ela é feita de uma forma que não fica panfletária. É totalmente crível a gente acreditar que Dom Pedro era assim, até por relatos históricos mesmo. Pedro era um homem em posição de muito poder. E ele tinha um desejo muito grande de ser visto como herói, de ser visto como importante. Tanto que a principal referência dele aqui é Napoleão Bonaparte. Inclusive o filme ele se inicia com uma estátua de Napoleão Bonaparte que Dom Pedro tem. O que é bem curioso, né? Porque afinal Napoleão Bonaparte causou vários problemas para a família de Dom Pedro. Só que o filme vai focar muito também nas inseguranças desse homem Pedro, do ser humano, que está por trás dessa figura pomposa de herói, de homem de poder. Então ele tá super inseguro com o que ele deixou para trás, ele tá super inseguro com o que vai vir, afinal vai ser uma guerra pelo trono de Portugal contra o seu próprio irmão. E é muito curiosa e perspicaz a ligação que a diretora faz entre a insegurança dele enquanto guerreiro, enquanto herói, com sua insegurança em relação às suas performances sexuais, vamos dizer assim. Todo esse estereótipo de masculinidade que liga essas duas coisas, inclusive. E além de tudo isso, o trabalho de design de produção é muito convincente. Me pareceu muito incrível estar dentro de um navio no século XIX. Inclusive, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o uso de diferentes idiomas aqui. Porque naquele contexto brasileiro, a gente ouvia realmente vários idiomas. Então a gente tem o português de Portugal, a gente tem o alemão falado pela princesa Leopoldina, que era austríaca, a gente tem o inglês da tripulação da fragata Warspite e mais interessante de tudo que eu achei foi o idioma usado pelas pessoas escravizadas, as pessoas negras aqui, que faziam uma mistura do português falado no Brasil com suas línguas originárias. Achei interessantíssimo e nunca tinha me ocorrido isso aqui. Eu acho que eu nunca vi isso abordado em um filme brasileiro. E também é muito interessante o fato do filme, ele dá o espaço para esses personagens serem abordados não simplesmente como vítimas da situação. A gente tem aqui espaço para eles se desenvolverem como personagens mais complexos. A gente vê as relações entre eles, sua cultura, sua religião, seu idioma. E aí a diretora também traz um questionamento muito interessante quando um dos membros da tripulação da fragata, inclusive com um alto grau de comando, é um personagem negro livre porque ele é inglês. E aí gera toda uma contradição em relações de solidariedade, mas também de tensão entre esse personagem e os negros escravizados do Brasil. Em relação a Dom Pedro em si, ele é vivido pelo Cauã Raymond, que não tem uma atuação que realmente chame a atenção. Mas para mim, ela não chega a atrapalhar o filme. Inclusive, um detalhe importante é que o Dom Pedro, ele fala um português brasileiro como se fala hoje em dia, não é um português lá de 1800. E eu estava numa sessão em que a diretora estava presente e ela fez uma conversa e explicou que isso foi uma escolha realmente para aproximar o público daquele contexto, porque aquele português no Brasil lá poderia ficar muito rebuscado, muito difícil de ser entendido também. E eu tenho visto que a crítica em geral, ela tem apontado alguns problemas desse filme,
principalmente em relação a alguns erros históricos, que eu entendo que é complicado, mas apesar disso, eu aproveitei sim a Viagem de Pedro, eu consegui emergir nessa proposta da diretora de fazer essa abordagem psicológica e tirar essa aura de mito desse personagem e vê-lo como ser humano contraditório que ele é. Eu acho que para quem gosta desses dramas psicológicos, com até uns pequenos toques de terror, a Viagem de Pedro vale super a pena. Então eu recomendo que vocês vão ao cinema assistirem sim, até pra gente valorizar as produções nacionais. Ele provavelmente ainda tá em sessão no cinema, então deem uma olhada na cidade de vocês, se ainda tá disponível. E depois que vocês assistirem, comentem aqui comigo o que vocês acharam. Se vocês concordam comigo ou não. E aí a gente vai conversando. Então por hoje é isso, pessoal. Obrigada por me acompanhar até aqui e logo eu volto. Até a próxima.